sair, mas que ele vai voltar, que ele já vai entrar de novo. Beleza, então. Ah, gente, primeiro, então, vou começar, que a gente fez um esquema aqui, Marina. Se Uhum. dividiu, né, para te entrevistar e gostaria de me apresentar. Então, meu nome é Clarissa, sou colega da Maíra aí que nos apresentou para ti, né, e conseguiu essa entrevista. E um momento. E então te agradecer muito, né, por você ter esse espaço aqui com a gente hoje. Estão me escutando agora? Ah, Uhum. sim, oi Agora Arthur, sim? tudo bem? Aí, agora foi. Tudo bem. Então, a gente é um grupo, né, da disciplina de ética da UniFTech, e aí a gente Uhum. gostaria de fazer a entrevista contigo hoje, relativa a esse tópico, dentro do teu trabalho, né, como psicóloga do trabalho, né, visto que tu tem a Uhum. empresa, a gente sabe que tu tem a empresa. Eu queria Uhum. começar também só fazendo uma autodescrição, porque a gente decidiu que a gente vai fazer esse vídeo de uma forma com acessibilidade, então, né, Uhum. para que outras pessoas, como o link vai estar no YouTube, possam assistir também. Então, com autodescrição e depois com legendas, tá? Então, eu sou a Clarissa, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, tô com óculos branco, num fundo também branco, com uma camisa marrom. E vou começar, Marina, pedindo para ti umas questões assim, para te primeiro se apresentar e se tu puder falar um pouquinho a respeito da tua formação, de como foi a tua decisão, né, no estudo da psicologia e um pouco dessa parte do teu início, Uhum. dos teus estudos também. Sim, então eu sou a Marina, Marina Poser, eu sou formada há 11 anos e eu atuo na área organizacional desde então, né? A minha empresa é a Virtude, Psicologia Empresarial, tem 10 anos. E como é que eu fui para a psicologia? Na verdade, foi uma decisão, assim, por conhecimentos, coisas que eu estava pesquisando, lendo, buscando, me aproximei da área, me encantei, fui fazer psicologia. No início, não sabia exatamente a área de atuação, o que eu queria, e aí nos estágios eu me direcionei totalmente para a área organizacional, né? Foi nos estágios, eu fiz estágio em clínica, estágio em organizacional. Fiz estágio em escola, eu atuei em várias áreas, assim. E no estágio de organizacional eu vi uma oportunidade, uma possibilidade, assim, de usar muito do conhecimento da psicologia e também dos meus talentos, dos meus potenciais. Então, quando eu me formei, eu já segui atuando em duas empresas onde eu tive contato no estágio, e como autônoma. E logo em seguida, então, eu formalizei, registrei a empresa e comecei a atuar como consultora, né? Então, eu sempre trabalhei nessa área e todas as minhas formações pós-graduação também são voltadas ao desenvolvimento das pessoas dentro das empresas, né? Eu tenho uma pós em DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional, em Psicologia Positiva, que é uma área também que eu uso bastante dentro das organizacionais, uma pós em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas, né? E trabalho muito com a temática do bem-estar e da felicidade no trabalho. Legal. Então, a tua experiência na área de psicologia é na organizacional mesmo, tu já conseguiu, então, na época ali da formação, se voltar e montar essa empresa, então, logo depois, né? Sim, foi bem Isso. cedinho, sim. Uhum. Sim, sim, que legal, né? Eu acho que pra gente, assim, como estudante, né, de psicologia, que às vezes está ali estudando e tem algumas questões, né, ou inseguranças, é muito legal a gente ouvir uma pessoa que já ali, antes de se formar, já conseguiu se definir e depois montar uma empresa e tá aí já, né, consolidada. Então, obrigada, né, por esses esclarecimentos, primeiros esclarecimentos. Agora a gente vai começar já com os questionamentos da disciplina mesmo, né, que é de ética. Certo. E aí eu vou passar a palavra pro meu colega. É o Arthur, né, que começa? É. Sim, sim, sou eu. Beleza. Oi, Marina, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela tua presença na nossa reunião aqui, no nosso vídeo, no nosso trabalho.
Então, eu vou fazer algumas perguntas ali, como ela falou, a respeito do nosso trabalho. Só um minuto. A primeira pergunta é como que você define a ética profissional na psicologia do trabalho? Uhum. Como eu defino a ética na psicologia do trabalho? Eu acho que a ética na psicologia do trabalho se define da mesma forma que na psicologia em geral, tá? Os mesmos critérios, os mesmos princípios que a gente usa como psicólogo, a gente vai usar em qualquer área, em qualquer atuação, em qualquer intervenção que a gente for fazer, né? Então, a questão do respeito, do sigilo, do não julgamento, que o que me vem na cabeça são esses, assim, como básicos, vai orientar a atuação em qualquer área. Então, eu não diferencio, por ser na psicologia do trabalho, tem que ser diferente. Pode ter demandas diferentes, mas a postura profissional exigida é muito próxima, né, em todas as áreas. Não sei se isso Aham. responde. Vocês podem ir me perguntando, tá? Sim, sim, não, responde muito bem, sim. Aham. A outra pergunta é quais são os principais dilemas éticos que você enfrenta na sua atuação? Dilemas éticos. Não sei se eu enfrento dilemas éticos. Vocês têm algum exemplo, sim, por exemplo? O que seria um dilema ético para vocês? Não me Eu não, ocorre, não me é, ocorre nenhum. é que eu não sei exatamente, Marina, na empresa que tu atua, né, na tua consultoria, ah, tu pode explicar pra gente, de repente, como que tu entra, assim, quais são as tuas intervenções dentro das Sim, empresas, que de repente a gente consiga, fica mais de claro, né? repente, até fazer perguntas melhores para ti. Então, Eu vou tentar direcionar, Marina, que eu acho que também vou contribuir. Eu tô falando meio baixinho, mas acho que sim. Eu acredito que talvez o dilema ético, relacionando um pouco com o que a gente está aprendendo agora, por exemplo, assim, acontece uma situação e tu fica num dilema se tu leva aquilo adiante para algum órgão, alguma coisa que vá ser além da subjetividade daquele ser humano, ou se tu não leva, se tu deixa assim. Então, o dilema levar ou não levar, por exemplo, né? Na clínica, temáticas que a gente trabalhou em aula, a pessoa chega para ti e diz que vai matar alguém. Ela não matou ainda. Nessa situação, né, a prof sugere, então, que seja levado porque está falando de uma vida, outra vida, né? Então, o dilema é isso, levo, não levo, fica para mim, não sim, fica. sim, eu Eu acho entendo que a gente isso. tem situações dentro das empresas, né, que são dilemas, assim, eu acho que Sim. contextualizando fica mais, esclarece para ti estar contribuindo e relacionando lá com a aula. Não sei se eu te ajudei. Sim, eu entendo que pode ser um dilema. Eu não encaro muito como dilema, porque dificilmente eu tenho dúvidas de como agir nessas situações, tá? Até que não são coisas graves. Eu nunca tive uma situação assim mais grave, né? Que eu me lembraria, senão, né? Porque daí fica marcado. Mas coisas pontuais, assim. Então, hoje a gente vive muito dentro das empresas um adoecimento, não só dentro das empresas, na verdade, isso é reflexo do adoecimento da população em geral, que vem aumentando. Então, mais crises de ansiedade, mais ideação suicida, inclusive, é uma coisa que hoje chega nas empresas que não era tão comum ou tão falado, e a própria liderança hoje tem que lidar com essas questões. Então, a nossa orientação, nesses casos, sim, se por acaso chegar para nós, atender, auxiliar, orientar alguma questão assim, se a pessoa estiver se colocando em risco ou colocando em risco alguém, a gente vai levar isso adiante, né? E fora essas situações mais graves, que a gente já tem uma orientação enquanto profissional de como conduzir, acontece nas empresas algumas situações relacionadas assim a questões de comunicação, a questão de líder e liderado, alguma situação que o funcionário não concorda com a decisão da empresa, né? Ou está, às vezes, até situações assim, o funcionário está falando muito mal da empresa, né? E às vezes é real, então a gente vai sempre verificar o que ele está falando é real ou não é, até que ponto.
às vezes não é real, às vezes é um descontentamento exclusivo, individual daquela pessoa, não uma coisa coletiva. Então, a gente sempre vai investigar, em primeiro lugar, verificar aquelas informações, aqueles fatos. Se isso estiver prejudicando outras pessoas, as relações interpessoais, o setor, a equipe e a empresa como um todo, a gente vai combinar com a pessoa. Eu sempre combino com a pessoa, olha, isso que está me falando é uma queixa, é uma dificuldade, a gente precisa resolver. O que a gente pode fazer para resolver? Então, vamos conversar com o teu líder, vamos conversar com o responsável, eu posso intermediar uma reunião, eu posso mediar uma conversa, eu sempre vou propor coisas assim, para buscar solução. E às vezes a pessoa não concorda, não quer fazer aquilo, e aí tudo bem, então aí eu não vou fazer nada com aquela situação, eu vou acolher a pessoa e orientar a pessoa. Mas sempre que ela concordar, a gente vai então intervir envolvendo outras pessoas da empresa, que é o ideal, porque é isso que vai gerar solução mesmo. Então, quando a pessoa faz a escolha de não levar adiante, mesmo tendo apoio, tendo ajuda, e se criando um espaço para isso, também é uma escolha dela que tem que ser respeitada. Então, são mais esses dilemas assim que a gente encontra dentro das organizações, mais relacionado à convivência das pessoas, né? E aí a gente vai mediando como a gente media conflitos, né, interpessoais, entre partes, ouvindo um lado, ouvindo o outro, colocando as pessoas para conversar, mediando aquela situação, se ambos tiverem interesse em resolver. Senão, o nosso papel também é limitado, né? A pessoa não quer resolver, ou não é interesse da empresa, daqui a pouco, a gente também não pode fazer, então, nada com aquela situação, a não ser avisar e direcionar. Não sei se isso também responde, né? Se vocês tiverem alguma outra dúvida ou exemplo nesse sentido, podem me trazer. Certo. Respondeu, acho que, não sei, pelo menos eu entendi, acho que foi bem boa a resposta, sim. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta a respeito sobre o que ela falou, ou posso passar para a próxima já? Não, pode seguir. Tá. É sobre sobre as informações dos teus clientes ali, sabe? Queria saber a respeito, como que tu assegura as informações dele, como que tu protege, assim, sabe? Qual que é o processo que tu faz para proteger a informação do teu cliente? A informação que vocês dizem é informação verbal? O que ele me fala? Sim. Sim? Tá, então, em qualquer intervenção, qualquer atendimento que a gente inicia, a gente sempre vai falar da questão do sigilo. Então, é muito comum, quando a gente inicia numa empresa, a gente começar fazendo um diagnóstico, que é um levantamento, conhecer a empresa, falar com isso envolve entrevistar pessoas, né, fazer um levantamento mesmo de alguns pontos. E aí, sempre no início, a gente já fala que toda a informação será mantida em sigilo. O retorno que a gente dá para a empresa é um retorno geral, é a nossa percepção, e nunca expondo quem falou o quê. Né? E é de fato isso que acontece. Então, os retornos para a empresa sempre são a minha percepção, não é o que a pessoa falou. É o que eu entendi da situação, é a minha interpretação, e não o que cada um pontuou. E o que se repete, o que é coletivo, é o que é levado. Né? Se tiver alguma questão individual que eu avalie que seja relevante ser falada, eu sempre combino isso com a pessoa, porque daí não é uma quebra de sigilo, é uma combinação. E se não foi combinado, não é falado, não é levado adiante, né? E tem questões que não são, às vezes, relevantes para aquela situação, né? Então, às vezes, a gente acaba ficando como um entendimento, mas não usando aquela informação naquele momento. Então, a combinação feita é sempre diretamente com as pessoas, através de uma explicação. E o consentimento que elas nos dão, enfim, é verbal também. Elas concordam em participar, né, da entrevista, do processo, do treinamento, do que quer que seja realizado. E elas só respondem também o que elas se sentem à vontade, né? Eu acho que é importante falar também, né, Marina, compartilhar a questão da nossa confidencialidade com a pessoa, mas também com a empresa, né? Ah, sim, a questão de não divulgar dados da empresa também, né?
A gente até evita atender concorrentes para garantir mais ainda essa questão do sigilo também da empresa, porque às vezes a gente compartilha, né, alguma prática que um cliente faz lá no outro cliente, a nível de exemplo. Mas quando isso é concorrência, não é possível, não é viável, né? Então a gente até evita isso pelo contato que a gente tem com a empresa, pela proximidade, pelo vínculo que a gente acaba criando, a gente tem acesso a muitas informações, informações financeiras, informações sigilosas, informações de desenvolvimento de produto. A gente acaba acompanhando muita coisa. Então, esse sigilo com os dados da empresa, com as informações da empresa também. Inclusive, isso é colocado em contrato até, né? O nosso contrato com a empresa. E aí, sim, por escrito, assinado, tudo formal, a questão da confidencialidade das informações. Então, tem com o cliente, empresa, e com cada pessoa que faz parte da empresa. Ah, certo. Bom, agora eu vou passar para minha colega Ali, para ela fazer o restante das perguntas. E muito obrigado pelas respostas, acho que ficou bem completo. Eu não estou escutando. Ale, tá com o microfone desligado. Agora eu liguei. Olá, eu sou a Alessandra. Oi. Eu sou uma mulher branca, com o cabelo partido na lateral e camisa xadrez, casaco xadrez e fundo desfocado. Então, a minha primeira pergunta é em duas partes. Como você garante que suas intervenções sejam culturalmente sensíveis e respeitosas? Você já enfrentou desafios nesse sentido? Como superou? Me explique melhor. Fale mais sobre isso. Como que tu garante que a tua intervenção seja respeitosa? Tipo, como que tu sabe que não vai ferir a subjetividade do outro com a tua intervenção? Uhum. Eu acho que isso é usando o não julgamento, algo extremamente importante, e que a gente precisa trabalhar muito na psicologia, né? A questão da imparcialidade, do respeito. Eu diria que não é nem imparcialidade, é respeito, né? Eu posso pensar diferente, mas eu preciso respeitar a individualidade de cada pessoa. E trabalhando muito a questão de não induzir também, né? Não induzir a pessoa, então orientar, ensinar. A gente trabalha muito com treinamento. Então, de certa forma, assim, a gente tem um poder de influenciar as outras pessoas, né? E a gente faz isso dentro das organizações de trabalho. Quando a gente está ali no papel de psicóloga, eles nos veem, enfim, como uma mentora, como alguém que vai dar um direcionamento, que vai ajudar no problema que eles estão enfrentando, a gente sabe que a gente acaba direcionando o comportamento das pessoas. Então, isso tem que ser feito de uma forma muito responsável. E aí, o que eu penso sobre isso? Que essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que não tem como a gente ser uma profissional ética se a gente não é uma pessoa ética. Então, o que eu procuro fazer é me trabalhar pessoalmente, no sentido de ser uma pessoa flexível, aberta, tolerante, que respeita a individualidade das pessoas, as culturas, as crenças, independente do que eu acredito como pessoa, né? Entender que cada um tem o direito de ser quem é, de acreditar e pensar naquilo que quiser, enfim. Então, eu acho que é isso, assim, é a gente se trabalhar como pessoa. Então, como que eu garanto que isso está sendo respeitoso? Eu acho que é através do feedback que eu recebo das próprias pessoas, é verificando se aquilo está fazendo sentido para a pessoa, o que ela pensa, o que ela acredita sobre aquilo, o que vai ajudar mais aquela pessoa, em que sentido. Então, é sempre olhando para o que traz mais saúde, mais bem-estar. Isso é algo que é um indicador importante, assim. Porque tem escolhas que a pessoa faz também por uma crença ou por um valor que não ajuda, que está prejudicando ou que está sendo insalubre. Então, eu considero também ético a gente poder mostrar que existe um outro
ponto de vista, uma outra alternativa, ou uma forma de respeitar aquela crença, mas que não seja tão insalubre para a própria pessoa. Sempre respeitando o limite, né? Que a pessoa escolhe se ela quer seguir ou não. Então, é mais nesse sentido. É usando essa questão de o quanto benéfico é aquilo e o quanto está ajudando a própria pessoa a ser melhor, a ser mais saudável. Interessante. A próxima é uma pergunta mais simples, né? Uma pergunta só. Como você evita que suas relações pessoais ou profissionais interfiram na sua prática? Como que a gente evita? E será que a gente evita isso? É uma boa pergunta. Mas dentro das empresas, na verdade, a gente não tem, assim, relações pessoais, né? O que que acontece? É muito difícil, assim, a gente conhecer pessoas, né? Ou ser amiga de alguém que trabalha na empresa, às vezes acontece, né? Até eu sou de Farroupilha é uma cidade pequena, enfim. Mas a gente busca sempre manter a relação profissional. Então, o que que é uma relação profissional? É uma relação que vai tentar não ir para a subjetividade, ou para uma amizade, ou passar do limite. Claro que na psicologia organizacional isso é diferente da psicologia clínica, por exemplo, né? A gente acaba tendo uma aproximação maior com as pessoas. Então, assim, às vezes a gente está lá participando de uma confraternização, junto com as pessoas que a gente atende dentro da empresa, e aí o cuidado que tem que ter é maior ainda, né? Da nossa postura, de a gente manter um certo distanciamento, mas não é um distanciamento exagerado, porque isso afasta as pessoas e não passa uma boa imagem. E às vezes quebra até o vínculo. Então a gente tem que cuidar para ser acolhedora, mas ao mesmo tempo não passar do limite. Existe um equilíbrio, e com cada pessoa isso vai ser diferente, né? Tem gente que gosta de conversar mais, de saber mais, é mais curiosa, às vezes querem saber um pouco da gente também, o que que é relevante e o que não é, né? Então hoje a gente tem até dentro da psicologia linhas e técnicas que vão trabalhar com autorrevelação, por exemplo, né? Eu vou contar uma situação minha que vai beneficiar outra pessoa, mas é isso, o ponto entre a escolha de fazer ou não isso, ou de mostrar algo da minha vida ou não, sempre vai ser o que que isso vai contribuir para essa pessoa. Então, enquanto profissional, essa pergunta sempre vai estar junto, vai estar permeando. É relevante para ela? Não pode ser relevante para mim, eu quero compartilhar. Tem que ser relevante para a pessoa, para o cliente. Vai contribuir ou vai ajudar de alguma forma? Aí a gente pode fazer isso. Não tem significado nenhum, relevância nenhuma, é desnecessário. Então, é ter esse cuidado, assim. A gente realmente, no organizacional, participa de muitas coisas, tem coisas até que a gente evita, né? Que a gente recusa convite, que a gente não vai, ou a gente vai as primeiras a sair, né? É muito chato nas festas das empresas, porque a gente não pode, a gente tem que ser muito comportada. Então, tem que ter todo um cuidado, né? Porque a gente está sendo exposta e as pessoas estão cuidando e observando o nosso comportamento. Então, tem que ter um cuidado, né? Nesse sentido. E não deixar passar do limite. E o limite quem coloca somos nós. Tem pessoas que tentam passar do limite, inclusive. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Uhum. A minha terceira pergunta, então, você participa de formação ou grupo de discussões sobre ética? Sobre ética em específico, não. Não que eu me lembre, sim, não faz muito tempo que não. Uhum. Mas todas as formações, de certa forma, acabam abordando essa questão. Então, se eu pensar todas as pós que eu fiz, tem alguma disciplina, ou dentro de alguma disciplina traz esse assunto também, da ética profissional, da postura profissional, dos cuidados que tem que ter. Então, de certa forma, não especificamente só falando de ética, mas dentro das formações sempre vem esse assunto também. Uhum. Eu Agradeço, acredito que então. entre nós, né, Marina, a gente acaba fazendo muito essa troca, né, entre nós. Então, um dos nossos Sim. valores é a ética. Então, a gente não participa de um grupo específico, mas a gente tem uma dupla que a gente debate, né, Isso. sobre. Até um dos valores da nossa empresa é a ética, e está lá para nos lembrar disso, da importância que é agir
com ética e olhar sempre para isso. Agradeço, então, vou passar a palavra para a colega. Muito obrigada. Obrigada. A gente esquece de ligar A os gente microfones. esquece, perdão. Tudo bem, Marina? Meu nome é Tudo. Márcia. Então, também vou me autodescrever. Tenho cabelos curtos, uso óculos de grau de armação preta, tô com um casaco rosa de crochê e o fundo desfocado. Então, minha primeira pergunta para ti seria assim: que informações você considera essenciais para que o cliente ele possa te dar um consentimento verdadeiro, assim, da subjetividade dele, né? O que ele tem que fazer para mim entender que ele está de acordo Isso, em compartilhar informações comigo? isso. Eu acho que ele concordar verbalmente com isso, ele dizer que concorda, que está disposto, que Uhum, entende, né, o motivo daquilo. Nas empresas é muito comum isso, tá, gente? Às vezes as pessoas estão lá na nossa frente e ninguém falou nada para elas, elas nem sabem o que elas estão fazendo lá, quem eu sou, de onde eu venho e o que é que eu vou fazer com aquilo. sim. Então, a questão de contrato psicológico é muito importante. E eu acho que, até usando um termo técnico, então, é o contrato psicológico, é combinar com a pessoa e deixar muito claro o que que eu vou fazer, por que que eu estou fazendo, né, aquelas perguntas ou aquele levantamento, e o que que eu vou fazer com aquelas informações que vão me ser dadas. E aí, se pode ser, se está de acordo, e a gente sempre fala, né, se tiver alguma questão, alguma enfim, que a pessoa não queira responder ou não se sentir à vontade, não tem problema. Então, essa questão da pessoa ter clareza do que está acontecendo e concordar com isso. Tá certo. Ok. Você participa de supervisão? Como, se sim, como que isso impacta na sua prática mesmo? Eu já fiz, agora até faz um tempo que eu não faço supervisão, mas já fiz bastante supervisão, principalmente no começo, Uhum. né, da minha carreira. Hoje a gente acaba fazendo assim de uma maneira até mais informal, através da troca de ideias, às vezes compartilhando o caso, né, entre nós, assim, a equipe, né, quem trabalha ali na equipe, com outros, né, profissionais, então, porque sim, às vezes a gente, né, implicada no processo não vê o todo, e sim para ter cuidado também da nossa postura, às vezes a gente acaba percebendo coisas, né, através da supervisão, então eu acho que sim, que a supervisão é uma prática que ajuda muito, contribui muito. Hoje até eu dou supervisão, né, então eu tenho profissionais que me buscam também no intuito de, enfim, ter uma orientação, um direcionamento, estou no caminho certo, por aí mesmo. E muitas psicólogas, assim, que não têm a experiência na área organizacional. Uhum. E a área organizacional nos coloca, assim, nem vocês até falaram, né, dos dilemas, enfim, nos coloca em muitas situações que a gente não espera, ou que a gente não, enfim, não se preparou para aquilo, porque, enfim, a faculdade não prepara a gente para tudo, para Sim. quase nada, gente, até porque, para quase nada, não é porque é pouca coisa, mas é que o trabalho em si, a atuação em si é muita coisa, vem muita coisa. E eu sempre digo, a gente brinca, né, que a empresa é um grande paciente, muito grande, porque é muito complexo, porque às vezes são 200 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas ali influenciadas por práticas, por cultura, por políticas, Uhum. e aí tem a individualidade de cada um, enfim, é muitas questões. Então, a gente buscar atualização, buscar supervisão quando estamos com dúvida é essencial para que a gente garanta assim, uma atuação realmente eficaz. Uhum. E que eu também acredito que isso está dentro da ética. A gente não fazer qualquer coisa, a gente fazer o melhor possível. Uhum. Tá bem. E assim, há situações em que você se sentiu pressionada a agir de forma não ética
E se sim, se aconteceu alguma coisa, assim, como é que você reagiu? Mesmo que você já falou que é super ético, né? Mas já aconteceu alguma situação assim? Eu não lembro exatamente uma situação específica, mas provavelmente já aconteceu, né? Uhum. Até porque nem todas as empresas ou nem todos os empregadores ou nem todos os funcionários são éticos, né? Sim. Mas com certeza já aconteceu. E aí a gente até fala, né, que a gente demite clientes. E a gente já fez isso. Então, quando a gente percebe que a empresa está contratando o nosso trabalho por status, por exemplo, isso é uma coisa que Entendi. já aconteceu. Eles achavam muito bonito falar que eles tinham psicólogas, mas nada podia ser aplicado, nada era levado em consideração de fato, mesmo sendo um ambiente insalubre que poderia ter muitas melhorias. Então, quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente encerra o contrato, porque não faz sentido manter aquele contrato. Então, a nossa postura, isso é enquanto empresa, né? A virtude é assim, mas vem da nossa postura profissional. Então, eu nunca vou fazer algo que vai contra os princípios éticos. Meus, enquanto pessoa, meus enquanto profissional, e também meus enquanto virtude, enquanto empresa, né? Então, por exemplo, se o empregador, o empresário, ele é abusivo com as pessoas, a gente vai sempre tentar trabalhar isso, mostrando os impactos que isso tem, direcionando o comportamento, trazendo dados que mostrem o quanto aquilo está afetando e o quanto ele poderia estar melhorando o desempenho da equipe se aquilo não estivesse acontecendo. E aí vem a escolha. Quer mudar? Ok, podemos te ajudar. Não quer mudar, só quem tem que mudar são os outros, então a gente não pode fazer nada. Né? A gente pode, na verdade, fortalecer as pessoas. Então, há situações que a gente avalia que mesmo a empresa sendo uma empresa que não é saudável, porque a gente não vai atender só quem é saudável, né? Em nenhum lugar. Bem pelo contrário, até por isso que, né, o nosso trabalho existe. Mas é o quanto a pessoa quer ser saudável. Então, a empresa também é o quanto ela quer ser saudável. Então, mesmo uma empresa que não é saudável, às vezes não tem o desejo. A gente percebe que não tem o desejo do dono da empresa de mudar essa realidade. A gente permanece atuando por um tempo pelas pessoas, para fortalecer as pessoas, para orientar, para ajudar elas a buscar caminhos e buscar alternativas. Mas é uma empresa que o nosso trabalho não vai durar por muito tempo, a gente sabe. Né? E já aconteceu de a gente mesmo encerrar por não conseguir fazer o nosso trabalho. Entendi. E eu tenho uma última pergunta, então, para você. Então, assim, como você avalia, mais ou menos redundante, né, o que eu vou te perguntar, parecido com a primeira. Como que tu avalia a ética? Mas aí é nas organizações que tu atua, seriam teus clientes, né? Que medidas você acredita que podem ser implementadas para promover essa cultura ética no ambiente de trabalho dessas empresas, dos seus clientes, no caso? Eu acho que isso é uma discussão até que já avançou bastante dentro das empresas, tá? Hoje, a questão, por exemplo, do assédio, que era um tabu, já vem sendo bastante discutida, né? Muitas questões, assim, já são mais faladas, já são mais abertas, mas é que nem eu disse, né? Existem pessoas que são éticas e pessoas que não são. E isso vai ter também dentro das empresas. O que eu acho que é importante? A gente, às vezes, diferenciar, porque, veja bem, a gente trabalha com não julgamento, isso faz parte da nossa ética. Sim. Então, às vezes, a pessoa está tendo um comportamento que nós não julgamos ético, mas ela não tem a percepção que aquilo não é ético. E aí? Entendi. Então, ela pode achar que está certa no ponto de vista dela, ou no contexto dela, nas experiências dela. Né? E aí a gente vai sempre trabalhar para quebrar esse ponto cego, para diminuir esse ponto cego, para mostrar. E isso, às vezes, é um trabalho de formiguinha. Mas eu considero mais ético a gente tentar fazer isso
do que fingir que aquilo não está acontecendo, ou do que ficar criticando, que é o que eu vejo muitos profissionais fazendo também, criticando o comportamento do empregador, do líder, do funcionário, da empresa em si, mas não atuando naquele sistema. Então também não vai resolver nada. Sim. Então, existem problemas de ética, existem dilemas éticos dentro das empresas, como existem em qualquer instituição. Existe nas famílias, existe na Sim. sociedade. A empresa é um reflexo das outras instituições, né? Então, da mesma forma, a gente precisa trabalhar e conduzir essas situações. Ok, muito obrigada. Vou te passar novamente, então, com a minha colega Clarissa. Então a gente encerrou, né, Marina? A gente até passou do tempo aqui que a gente tinha te solicitado, Ai, falei mas, demais, né? mas falou tão bem que dá vontade de marcar outra entrevista. De verdade, assim, nossa, foi bem bacana mesmo, ficar imaginando como é a rotina de vocês, como que é a atuação de vocês. Eu estava ouvindo e junto com isso eu tenho a transcrição aqui do lado, né, que a gente está fazendo. E eu fico, nossa, tem umas frases muito impactantes aqui depois, quando a gente for fazer uma compilação, aí eu vou pedir para a Mayra te passar, porque ficou bonito, né? A gente ouviu as tuas palavras, nas tuas palavras, muito do que hoje a gente ouviu na aula a respeito do nosso código de ética da psicologia. Então realmente, assim, né, como uma boa formação, né, que foi o teu caso e mais tuas pós e todo esse teu tempo de carreira, realmente trazem todo um diferencial, né? E a gente consegue ver isso aí nas tuas palavras. Então, te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. A gente vai fazer um relatório disso tudo, depois vai fazer um vídeo, vai te passar também. E nesse momento, então, só te agradecer e quem sabe no futuro a gente volta a conversar, né? Porque eu, como profissional também de RH, eu gostei muito de te ouvir, assim, foi bem enriquecedor. Até para minha rotina, assim, para ter insights, né? Pensar um pouco a respeito da minha prática. Então, foi bem bacana mesmo. Que bom. Agradeço pelo convite também, né? Pela oportunidade de estar colaborando com vocês. E me mandem mesmo o trabalho, quero ver, adoro ver. Sim, E sim. se precisarem de mais alguma coisa, eu fico à disposição. Então tá certo. Obrigada, Marina. Obrigada. Obrigada, Obrigada. colegas. Vou Obrigada, encerrar colegas. aqui. Tudo de bom, Obrigada gente. Igualmente para você. igualmente. Tchau, Até mais. tchau. Tchau. Só fui parar a gravação.